Graças a Deus. Meus irmãos, boa noite. Paz seja convosco, amém? Olha, sempre eu digo e faço questão de repetir, é uma honra estar aqui. Eu não é de agora, desde quando eu era pastor auxiliar, eu fui pastor auxiliar por muitos anos do pastor Fabrício, né? E desde aquela época eu já sou fã do pastor José Jorge, né? Ele sempre me impressiona, a palavra dele é maravilhosa, o testemunho de vida do pastor, e eu vejo agora o legado do pastor na vida do pastor Jairo também, né? Porque, e eu desejo muito isso, pastor José Jorge, pastor Jairo, que os meus filhos, a exemplo do senhor, sigam também, né, a chamada ministerial. Então, sempre quando eu vejo um pastor, filho de pastor, eu penso nos meus filhos, né? Que o meu mais velho fez 18 agora e o mais novo tem 15. E eu peço a Deus que eles, a exemplo do Senhor, né, sigam também a chamada ministerial. E isso é a continuidade, né? A continuidade do chamado pastoral. Não é, pastor Zé Jorge? Muito feliz por isso. Eu só consertar aqui. Eu procurei o pastor na F, ele não estava, o missionário Lucas na F está lá. Seja bem-vindo, viu? Um prazer estar sempre com você lá também. E é ele que fez essa ponte para nós estarmos tão juntos. Obrigado, viu, Nef? Obrigado. E o pastor Lucas, né, irmãos? O pastor Gabriel está comigo. O pastor Gabriel trabalha conosco desde... O pastor Gabriel chegou na igreja com 15 anos, né? Se converteu ali na igreja. Hoje trabalha em tempo integral na obra de Deus. Se casou. Deus foi bom para ele, né? Se casou com a Letícia, que também cresceu na igreja, né? E a psicóloga atende na igreja também. Então é uma honra. Pastor Lucas, querido, obrigado por tudo. Pastor Lucas está sempre ali, levando pastores, sempre pregando para nós. Pastor Lucas é um querido amigo. O pastor José Jorge sempre empresta ele para nós ali. Quem trouxe a Bíblia? Josué capítulo 10, versículo 12 e 13, eu quero compartilhar com você. E eu, como dizia, pastor Jairo, tem muito a ver com o que eu quero pregar hoje. Porque eu quero falar sobre servir e quero falar sobre aliança. São duas coisas que faz de qualquer cristão um vencedor. Diga assim comigo, servir e aliança. Um cristão que aprendeu a servir é um cristão que aprendeu a viver. Um cristão que aprendeu o valor da aliança, ele descobre verdadeiramente a prosperidade. E é isso que você vê, a continuidade do ministério do pastor José Jorge, na Aline, no Jairo, eles viram no pai o serviço e a aliança com Deus. E hoje eles seguem, eles dão continuidade no legado. Não vi a Aline louvando hoje, mas já vi ela ministrando também, e a unção que Deus deu a ela. Então, esse serviço e esse voluntariado, esse amor à obra de Deus, ele faz com que você consiga vencer em qualquer coisa. E na Bíblia, talvez um dos personagens que mais nos ensina sobre o valor da aliança e o valor do serviço é Josué. E aqui, versículo 12 do capítulo 10 de Josué, está escrito assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse, na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Versículo 13, e o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Amém? Irmãos, quem escolhe servir, escolhe permanecer. Quando você decide servir, você, sem saber, talvez, está escolhendo um futuro de vitória.
Aqui Moisés já estava morto. O grande patriarca, o grande profeta, o grande legislador, talvez o homem mais preparado da Bíblia, no Antigo Testamento, sem sombra de dúvida, o homem mais preparado. Moisés conhecia as línguas, os idiomas da época. Moisés foi ensinado até os 40 anos na ciência do Egito, estudou nas melhores faculdades do Egito. Existem achados arqueológicos no Egito que apontam para Moisés estudando naquelas faculdades. Moisés, segundo o historiador Flávio Joséfo, foi general de guerra, lutou batalhas comandando exército egípcio, descreve inclusive algumas das batalhas que Moisés travou. Moisés é um homem preparado, como comandante, como general, como legislador, autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Alguns dos salmos da Bíblia também são de Moisés. Um homem extremamente preparado, extremamente preparado. É o homem que fez o louvor do céu mudar. Livro de Apocalipse diz que quando Deus reuniu as nações para a comemoração, agora do reino de Deus estabelecido, o Senhor diz assim para os anjos: hoje nós cantaremos o cântico de Moisés. Pense um homem preparado. O problema não era a morte de Moisés, o problema era quem poderia substituí-lo. Deus escolhe Josué. Em comparação com Moisés, Josué não tinha cultura. Josué não sabia ler, não sabia escrever. Josué não vestia roupas de linho. Josué não sabia falar outro idioma. Josué cresceu como escravo, viveu como escravo. A pele de Josué era uma pele seca do sol do deserto. A linguagem de Josué não era a linguagem de Moisés. A experiência de vida de Josué não era a experiência de vida de Moisés. Pelo contrário, Josué era um homem bruto, treinado pelo deserto. Viveu como escravo por muitos anos e agora só conhecia o deserto. O problema não era o que ele iria assumir de Moisés, mas é o que ele teria pela frente a partir dele. Moisés já havia guiado o povo até a margem da terra prometida, e agora Deus precisava de um homem que conduzisse o povo para a terra prometida e que desse continuidade ao ministério desse grande homem que nós chamamos de Moisés. Por que Deus escolhe um homem que não estava à altura do atual, daquele que morreu, não tinha a mesma experiência, não tinha o mesmo gabarito, não tinha as mesmas credenciais, não tinha a mesma condição, mesma formação? Por que Deus escolhe alguém, humanamente falando, tão abaixo de Moisés? Por causa da aliança e por causa do serviço. Possivelmente havia homens mais preparados do que Josué, possivelmente havia homens com mais condição, falava melhor, sabia mais do que Josué, mas em que se tratava de aliança e de serviço, ninguém se comparava a Josué. Josué lutava as batalhas de Moisés. Quando ia para o campo de batalha, Josué empunhava a espada e lutava por Moisés. Moisés do alto do monte levantava as mãos, mas quem segurava a espada no campo de batalha? Josué. E depois que vencia a batalha, Josué dizia: a vitória foi de Moisés. Ele lutava, a espada era de Josué, mas a vitória era de Moisés. Ele não tinha problema com isso. Hoje nós vemos que as pessoas, elas têm problema em fazer algo que aparentemente vai ser creditado para o outro. As pessoas têm problema em fazer algo que não vai ser ela que vai ser elogiada, ou que não vai ser ela que vai ser levar o crédito por aquilo. Josué não tem esse problema. Ele está servindo a Moisés. E servindo a Moisés, na realidade, ele está servindo a Deus. Moisés é um homem extremamente usado por Deus. Mas um dia, ele coloca as mãos dele em Josué.
E o espírito de Moisés passa para Josué. Então agora, não é uma questão de estar ou não preparado. Irmãos, Deus não escolheu você porque você é preparado ou capacitado. Deus escolheu você porque Ele já viu o seu futuro. Deus já te viu lá na frente. Deus já viu você. Deus não escolheu o pastor José Jorge, o pastor Jairo, a Aline, os pastores da igreja, as pastores da igreja. Não escolheu por causa, embora sejam homens e mulheres extremamente capacitados, mas esse não foi o critério de escolha. O critério de escolha foi porque Deus já viu lá na frente. Deus já viu o que você fará, o que você será. Deus já viu a sua entrega, o seu serviço, a sua aliança. E Ele viu Josué lá no futuro, porque, irmãos, Josué é um viajante do tempo. Se você parar para pensar, Josué, 40 anos antes de entrar na terra prometida, ele entrou com outros 11 príncipes. Só que quando os 12 voltaram da terra prometida, Josué e Calebe, eles viram o futuro. Eles disseram: essa terra mana leite e mel. É o que Deus prometeu. Mas os outros 10 só viam problema, só viam dificuldade, o sacrifício que teriam que fazer. Josué, Calebe disseram: tem todos os problemas que vocês estão falando, mas a terra é muitíssimo boa, e Deus já entregou o inimigo nas nossas mãos, nós vamos devorá-los como se fossem pão na nossa boca. Ele viu o futuro, é como se ele tivesse voltado no tempo, e agora ele está entrando naquela visão de 40 anos atrás, porque um dia Moisés coloca as mãos em Josué, e o espírito de Moisés, ele entra dentro de Josué, assim como o espírito de Elias estava em Eliseu, o espírito de Moisés estava em Josué, e o Espírito Santo está em você. Dependendo do tipo de homem que você ouve, dependendo do tipo de homem que você segue, é o tipo de espírito que entra em você. Não há dúvida nenhuma, o espírito que está sobre o anjo dessa igreja. E a voz que você ouve desse altar, a voz do seu pastor, faz com que esse espírito esteja dentro de você. A gente precisa tomar muito cuidado com as vozes que nós ouvimos, com as pessoas que influenciam a nossa vida. Decisões que nós tomamos muitas vezes influenciados por pessoas que não têm esse espírito. O espírito que estava em Moisés, agora em Josué, depois em Elias, depois em Eliseu, e nos profetas, e nos apóstolos, e nos pastores, no seu pastor, em você. Perceba uma coisa, Josué, ele está na base do Monte Nebo, e Moisés está no alto do Monte Nebo. Monte Nebo, ele está hoje na Jordânia, você consegue ver a terra prometida. E agora Moisés morre no cume do monte. Como das outras vezes, Josué fica esperando Moisés. Moisés subia no Monte Sinai, ficava 40 dias, Josué ficava esperando. Moisés tinha dia para subir, não tinha dia para descer. Mas Josué ficava esperando. Talvez Moisés dizia: pode ir embora, Josué. Mas Josué falava: eu vou ficar aqui, profeta. Eu vou ficar na retaguarda. E agora Josué está esperando, só que Moisés morreu. Não tem quem venha avisar Josué. Então o próprio Deus vem avisar Josué, dá a notícia da morte. E Josué vai ouvir pela primeira vez a voz de Deus, de forma como Moisés ouvia. E Deus vai falar assim: Josué, sim senhor, Moisés, o meu servo, está morto. Imagina o choque de Josué. E agora? E aí Deus fala assim: agora é sua vez, Josué. Agora é com você. Não espere sucessão
sem serviço. Não espere sucessão sem aliança. Deus costuma entregar o cajado para quem tem aliança. Deus costuma levantar pessoas que um dia disseram assim: eu não te deixo enquanto eu não ver o Senhor subindo. Você percebe que a ascensão de Eliseu, ela se dá não por causa da queda de Elias. A ascensão de Eliseu acontece porque Elias subiu mais. A promoção de Elias promoveu Eliseu. E é isso que nós precisamos ter em mente. Quanto mais você vê a sua igreja, o seu pastor, os seus líderes, as pessoas que Deus coloca na sua vida, quanto mais você vê as pessoas rompendo, mais rompimento você alcança. Deus, Ele não precisa diminuir de alguém para aumentar para o outro, porque Deus, Ele tem sempre de sobra. Deus não precisa tirar de um para dar para o outro, Deus pode dar para todos. E aqui, Josué ouve Deus falando assim: agora é você, Josué, é contigo, está na sua mão, você que vai entrar na terra prometida junto com o meu povo. Perceba mais uma coisa: Moisés viu a terra prometida, Josué entrou na terra prometida. Todo discípulo entra na visão do seu pastor, do seu Abraão, do seu profeta, do seu Moisés. Quem é discípulo entra na visão. Moisés viu, Josué entrou. Deus sempre vai colocar você dentro daquilo que Ele já mostrou para o seu pastor. Pastor José Jorge falou que hoje pessoas foram curadas. Ele viu a cura, você vai entrar dentro dessa cura. Ele viu o milagre, você vai entrar dentro do milagre. Porque Deus mostra para o profeta e faz o discípulo entrar dentro da visão. E aí alguém poderia falar assim: mas Moisés é muito maior do que Josué. Moisés é o autor das 613 leis do judaísmo, é o homem experiente, é isso. Abriu o mar vermelho, e o que Josué fez? Josué abriu o rio Jordão. Moisés abriu o mar. Se parou para pensar, irmãos, o mar vermelho é algo fora de série. O mar vermelho, que de vermelho não tem nada, é algo impressionante, o tamanho do mar vermelho. E o rio Jordão, irmãos, não dá daqui até a parede de vidro lá. Não dá. Na região onde Josué atravessou, é menos ainda. Você hoje, quando está na margem do Jordão, você vê a Jordânia do lado de lá. Soldado jordaniano ali, soldado israelense aqui, uma boia no meio, dá para ir andando. Batizei o Gabriel lá faz 2 anos. Rebatizei, né? Ele foi comigo, falei assim: você está muito pecador, você tem que batizar de novo. Não. É que ele estava no Rio Jordão, ele falou assim, né? Pastor, eu posso fazer a confirmação do meu batismo aqui? Ele pode fazer. Aí ele desceu as águas, nesse pedaço do rio aí. E daqui ali, Josué abriu o rio. E Moisés abriu o mar. Quem foi maior? Moisés, pastor. Moisés abriu o mar. E Josué abriu o rio. Só que nós não podemos desprezar as portas pequenas que Deus abre. Sabe por quê? Se você olhar, a Bíblia diz que Moisés abriu o mar para o povo entrar no deserto. E Josué abriu o rio para o povo entrar na terra prometida. Não importa o tamanho da porta, o que importa é o acesso. Não despreze as pequenas coisas, a Bíblia diz isso, os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. A porta era pequena, mas o acesso era grande. Foi grandioso a abertura do mar, mas agora é grandioso a abertura do rio, porque está dando acesso à terra prometida.
Então, logo eles entraram na terra prometida, a Bíblia vai dizer que Josué vai enfrentar uma grande batalha. Josué enfrenta 2 reinos logo de cara. E esses reinos vêm contra Josué com toda a força. Um deles, na tradução para a língua portuguesa, significa tempestade. E o outro, gigante. É como se Josué assumiu agora o cajado. E a primeira coisa, tempestade na frente. E depois, gigante pela frente. Mas ele venceu. Porque Deus, Ele não trouxe você até aqui para que agora você seja envergonhado. Pelo contrário, agora Deus vai continuar fazendo o que Ele sempre fez. Dando vitória, abrindo caminhos, preparando você para coisas maiores. Vencido esses 2 primeiros reinos, chega Jericó. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Tem 11 mil anos Jericó. Pastor Jair já esteve lá, pastor José Jorge. 11 mil anos a cidade de Jericó. E nesse dia, Jericó já tinha mais de 4 mil anos, mais de 5 mil anos. Nunca tinha sido vencida. As muralhas de Jericó nunca tinham sido rompidas. E agora Josué chega e olha para a muralha e fala, como que vai ser? Ele olha para a muralha e ele fala, não dá para vencer. Ele olha para cima, ele vê um homem. E a Bíblia diz que ele pergunta, você é por nós ou contra nós? Enquanto ele está olhando para a muralha, ele tem medo. Mas quando ele olha para cima, ele vê um anjo. Que depois nós vemos como uma teofania, uma aparição do Cristo no Antigo Testamento. E aí ele fala, você é por nós ou contra nós? E a Bíblia diz que esse anjo desce até ele e diz assim, eu venho da parte do Senhor dos Exércitos, e eu venho para te dar vitória. E ele fala para Deus, como que eu vou vencer? Jericó é intransponível, e o que eu tenho? Homens que viveram no deserto. E aí Deus fala com Josué, o que vocês fizeram no deserto até hoje? Nós ficamos dando volta, 40 anos dando volta no deserto. Deus falou, então você vai dar volta nas muralhas. O deserto foi o treinamento para o que vocês vão fazer agora na muralha. Pastor, eu estou no deserto. Deus está te preparando, irmão, para grandes vitórias. Deserto não é sepultura do cristão. Deserto é faculdade do cristão. No deserto eles deram volta e para vencer a muralha é a mesma coisa, dá volta. E a hora que eles dão as 7 voltas, 7 dias, e no último dia mais 7, a Bíblia diz que as muralhas caíram. E aquele que era anônimo, aquele que ninguém conhecia, aquele que era Oséias, e agora é Josué, porque Moisés deu esse nome para ele, o nome dele agora é famoso. O nome de Josué está nos palácios, o nome de Josué está por todo canto. Escute isso. Antes de você chegar em algum lugar, é melhor que o seu nome chegue primeiro. Quando o seu nome, do jeito certo, é claro, né? Quando o seu nome chega primeiro, e depois você, porque às vezes a pessoa chega, mas o nome dela não chegou, ou pelo contrário, chegou de um jeito ruim. Mas Josué não, o nome dele, ele está no deserto, mas o nome dele está nos palácios. E 3 dias de caminhada de Jericó, está Gibeão, a terra dos gibeonitas. A próxima cidade a ser conquistada. A próxima batalha a ser travada. Mas o rei dos gibeonitas está com medo. Porque ouviu os feitos de Josué. Ouviu sobre as vitórias de Josué. E o rei dos gibeonitas disse assim, nós precisamos fazer alguma coisa. Ele vestiu roupas velhas, rasgadas, sapato velho, pegou pão embolorado, duro, sujou o cabelo, se sujou, e ele foi até Josué no deserto. Chegou com aparência de andarilho, e falou assim, Josué, você não pode dar um pouco de água e de comida? Porque nós estamos andando há muito tempo. Nós somos de uma terra muito longe daqui. Era 3 dias só de caminhada, era a próxima cidade a ser conquistada. Mas eles estão falando, nós somos de muito longe.
Olha, quando nós saímos de casa, a nossa roupa era novinha. E agora a nossa roupa está velha. Nosso sapato era novo, está gasto. Esse pão tinha acabado de sair do forno. Agora esse pão duro, embolorado. Josué, nós viemos de muito longe. E a Bíblia vai dizer que Josué simpatizou com eles. Deu comida, deu água. E antes deles irem embora, eles falaram assim: Josué, faz uma aliança conosco. Se algum dia nos atacarem, nos proteja. E se algum dia atacarem vocês, nós protegeremos vocês. Mas nós, Josué, nunca vamos nos atacar. E a Bíblia fala que Josué aperta a mão, faz aliança com eles, porque achou que era de uma terra muito longe. Mas na realidade eles estavam ali na rota de Josué, na terra prometida. Os gibeonitas, eles não tinham mais direito à terra. Deus já tinha dado para Israel. Josué deveria conquistar a terra. Mas agora Josué está fazendo uma aliança. A Bíblia diz que Josué não sabia quem era. E que também não consultou. Tome cuidado, quem você faz aliança. Não faça aliança com qualquer pessoa sem antes consultar a Deus. Muitas vezes nós pastores somos surpreendidos, sabia? Às vezes a pessoa fala assim: pastor, o que o senhor acha de tal pessoa para eu namorar e casar? Aí você já sabe que a pessoa, porque o pastor conhece, né? Você já sabe que vai ser problema isso aí. Aí você fala: mas por quê? Você está interessado? Não, nós já está namorando. Mas o que eu acho então? Já está namorando. Né? Não, nós já estamos juntos. Pastor, o que o senhor acha de eu fazer sociedade com fulano? Porque nós já fizemos. A pessoa às vezes ela vai buscar uma orientação, algo que ela já decidiu, né? Ou já fez. E aqui Josué, ele não consultou a Deus, fez aliança com os gibeonitas. 3 dias depois, Josué e o exército de Israel invadem Gibeão. Gibeão fica numa montanha. Eles invadem Gibeão, armados até os dentes. Eles vão dizimar os gibeonitas, porque Deus mandou conquistar aquela cidade. Mas quando eles entram na cidade, eles veem o rei gibeonita. Só que agora, com a roupa de rei. Os príncipes gibeonitas que estavam com o rei, vestidos de príncipes agora. E eles falaram: Josué, você não pode nos matar. E nem lutar contra nós. Porque nós temos uma aliança. Aí os soldados falaram assim: mas eles mentiram para nós. Nós vamos matar eles. Mesmo assim, arrancou a espada e ia matar. Josué falou: não toca neles. Por que não, profeta? Porque nós temos aliança. Mesmo eles tendo mentido para Josué, Josué sabe que toda aliança feita é feita na presença de Deus e não pode ser quebrada. A aliança do altar, marido e mulher, Deus diz no livro de Provérbios que ele foi a testemunha. Deus diz assim: eu sou testemunha da aliança que você fez com a sua mulher. Aliança que você... Por isso que eu falo, Deus te trouxe aqui para que você seja viva em aliança com esse ministério, com essa igreja, com o pastor dessa igreja, com a família sacerdotal dessa igreja, porque a aliança te protege. E a nossa aliança não foi forjada em mentira, pelo contrário, foi forjada na verdade, porque a verdade é Cristo. Mas mesmo esses homens tendo mentido, Josué falou: uma aliança não pode ser quebrada. Nós vamos manter a aliança. Nós vamos preservar. Mas como castigo, os gibeonitas, a partir de hoje, serão nossos servos. Vocês não vão morrer, mas vocês vão ter que servir a partir de agora. E quando eles disseram: nós aceitamos servir, eles continuaram vivos. Quando você escolhe servir, Deus te preserva. Quando você escolhe aliança, Deus te protege. A Bíblia diz que eles trocaram as espadas por enxadas, os escudos por baldes, e passaram a quebrar lenha para o fogo do tabernáculo e levar água para os sacerdotes. O serviço deles era esse agora, de servos.
Você não era mais. Josué falou assim para o rei: você não vai mais ser rei não, você vai ser servo. Josué olhou para os engenheiros gibeonitas: você não vai mais ser engenheiro, você vai ser servo. Deixa eu dizer para você que está aqui: você não é médico, você é servo. Você não é advogado, você é servo. Você não é pintor, você é servo. Você é um missionário disfarçado de médico, você é um missionário disfarçado de pintor, você é um missionário disfarçado de advogado, de dentista, de pedreiro, de encanador. Você é um missionário, porque você é servo. O servir nos mantém vivos, e agora eles estão vivos porque escolheram servir. Josué falou: a aliança não vai ser quebrada, mas vocês vão servir a Israel. E quando serviam a Israel, estavam servindo a Deus. Todo dia, rachava lenha, carregava água e levava para Israel. Para eu terminar. O tempo passou. As nações vizinhas disseram assim: como pode o gibeonita fazer aliança com Israel? Você percebe que o mundo avançou, mas não mudou muita coisa naquela região? Você percebe hoje o Irã atacando todas as nações que de alguma forma estão no pacto de Abraão com Israel? Né? E chegaram para os gibeonitas, cinco nações, chegou para os gibeonitas e falou assim: nós vamos destruir vocês, porque vocês têm uma aliança com Israel. Só que agora os gibeonitas não tem mais espada, tem enxada, não tem mais lança, não tem mais escudo. O que eles têm são baldes, enxada, pá. Então eles vão até Josué e eles falam assim: Josué, nos protege, porque 5 reinos vieram contra nós e vão nos destruir. E nós não temos mais armas, porque nós somos servos. E Josué disse assim: exército de Israel, em formação. Porque hoje nós vamos lutar a guerra dos gibeonitas. A guerra daqueles que têm aliança conosco. A aliança te protege. A aliança te mantém vivo. O serviço te mantém aceso. Você percebe que uma pessoa que está servindo na obra, ela está sempre se renovando. Todas as vezes que você vê o pastor falando assim: olha, vai ter oportunidade para servir no diaconato, vai ter oportunidade para servir no Ministério do Louvor, vai ter oportunidade para servir no estacionamento, vai ter oportunidade de servir na escolinha. Levante a sua mão e fale: eu quero servir. Porque erroneamente as pessoas pensam que Deus olha primeiro para quem está segurando o microfone, mas na realidade Deus olha primeiro para quem está segurando a bandeja. E quando você escolhe servir, Deus aponta para você e diz: eu vou abrir o seu caminho. Se o pastor disser assim: olha, eu estou precisando de gente para servir no diaconato, fala assim: eu quero. Mas pastor, eu não sei. Deus não escolhe porque você sabe, Deus escolhe porque você tem aliança. Aquela máxima, né? Deus não escolhe capacitado, capacita escolhido. É essa aí. Deus pega você e você, depois que você entra, Deus te prepara. Eu não sei o que fazer, Deus vai mostrando. Deus só espera que você levante a mão e fale: estou aqui, pastor. O que o senhor precisa? Alguém no estacionamento? O senhor precisa do quê? Alguém para ajudar aqui na limpeza? O senhor precisa de alguém para cuidar das crianças? Alguém para fazer a comida, a cantina? Eis-me aqui. Todos que se dispõem para servir estão prontos para a vitória. Porque isso mantém você aceso, mantém você vivo. A chama, ela vai se reacendendo. Só que agora eles estão enfrentando o inimigo. E eles vão a Josué. Josué chama todo o exército. Vai até a montanha de Gibeão. Coloca todo o exército de Israel à disposição desse povo que não merecia. Eu vejo os gibeonitas muito parecidos com a igreja. Porque a promessa era para Israel, mas os gibeonitas eles forçaram a entrada através da aliança. Hoje, a igreja entrou por causa da aliança do Calvário, porque a promessa também era para Israel. Não é que está escrito em João capítulo 1, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Portanto, todos quantos o receberam também, deu-lhes o poder de serem feitos filhos
de Deus. A saber, aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. A igreja, ela entra na aliança por causa do sangue de Jesus, o sangue da nova e eterna aliança, que você vai beber domingo na Santa Ceia. A igreja também não merecia, mas a aliança de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos deu a terra prometida, novos céus e nova terra. Os gibeonitas estão entrando e vai permanecer na terra prometida por causa da aliança. No futuro, se você ler a Bíblia, Gibeão unifica com a tribo de Judá. Os gibeonitas, eles se unem com a tribo de Judá. Mas agora, Josué está lá na montanha. E ele diz, nós vamos lutar por Gibeão. E a luta começa, a batalha começa, e é uma batalha difícil. Porque são 5 reinos, é uma coalizão de 5 reis. E o dia vai se estendendo e vai passando, e Josué vê que o sol vai se pôr. E naquela época, quando o sol se punha, a batalha parava e recomeçava no dia seguinte. Josué falou, nós temos que resolver hoje. Não deixa para amanhã aquilo que Deus falou que você pode fazer hoje. Josué falou assim, nós temos que resolver hoje. E aí Josué faz a seguinte oração. Você leu comigo. Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Sol, detente aqui em Gibeão. E Deus parou o sistema solar. Não por causa de Israel, mas por causa de uma batalha que estava sendo travada pelos gibeonitas. Um povo que não merecia, mas estava lá por causa da aliança. Deus está disposto ainda hoje a parar o sistema solar se for preciso, por causa de servos aliançados. Servos aliançados. A sua aliança te protege. E o seu serviço te mantém aceso. Por isso, acho que a maioria de nós nascemos na igreja quadrangular. Essa igreja que nasceu no coração de Deus. No coração de uma mulher. Uma mulher que há 100 anos atrás, pouquinho mais, pregava quando as mulheres não tinham voz. Viajava aos Estados Unidos de carro quando as mulheres não podiam dirigir. Foi a mulher entre as 100 mais influentes do século passado. Alguém que estava à frente do seu tempo. Deus diz assim para ela, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo voltará. E ela começa a pregar isso, e ela começa a dizer assim, olha, um dia o sol não vai se pôr sobre a bandeira quadrangular. 100 anos depois, o sol se põe aqui. Mas quando se põe aqui, ele nasce na Austrália. E lá tem uma bandeira quadrangular. Ele nasce no Japão. Lá tem uma bandeira quadrangular. Essa igreja, ela nasce de uma aliança. Você está dentro de um lugar que nasceu de uma aliança. E por isso eu termino a mensagem dizendo para você, quando você vive debaixo de aliança, Deus protege você em todas as batalhas que você trava. Quando você vive debaixo da aliança, Deus luta as suas batalhas. Tem batalha que você não tem condição de lutar, mas Ele luta por você. E se for preciso, Ele para o sol de novo. Nós sabemos que não é o sol que parou. Mas Josué, irmãos, ele não está preocupado com ciência, ele está preocupado que o sol não se ponha. Ele não quer que escureça, porque ele quer vencer a batalha ainda hoje. E a Bíblia diz que Deus segurou o sol por quase um dia, até que todos os inimigos foram derrotados. Quando eu penso nisso, eu fico pensando, se Deus parou o sistema solar por causa dos gibeonitas, que entraram na aliança por causa de uma mentira,
quanto mais Ele não faz pela igreja que entrou na aliança por causa da verdade. Que nós estejamos firmados nessa aliança. Aliança com Cristo, aliança com a igreja, aliança com o pastor da igreja, que é o Moisés da igreja, o Abraão da igreja, com a família sacerdotal. Você quer uma vitória? Quando você for orar, ora pela família do pastor. Senhor, abençoa a família do pastor José Jorge, abençoa a pastora, abençoa os filhos, abençoa os netos, abençoa a família. Porque você, quando faz isso, você está desenvolvendo aliança. E a aliança nos protege. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Quem escolhe servir, escolhe permanecer. E o altar preserva quem serve. A sua aliança não é de papel. A sua aliança não é de prata, e vou dizer, não é de ouro como a que nós usamos. A sua aliança, ela é feita no sangue de Jesus Cristo. Embora o arco-íris representa aliança, o anel representa aliança, a Bíblia chama, os judeus chamam a Torá, ainda hoje, de palavra da aliança. As alianças são palavras, que são firmadas diante de Deus, diante do altar, e que são cumpridas por toda a vida. Que Deus te mantenha nesse lugar em aliança. Eu não tenho dúvida que você está saindo daqui hoje curado, porque o pastor liberou uma palavra dizendo isso. Quando o pastor liberou a palavra de cura, eu tomei posse ali. Eu tomei posse ali, pastor. Porque esses dias atrás, lavaram o meu carro, e eu tenho alergia a alguns tipos de cheiro. E me fez mal, e aí lavou mais vezes o carro, não saiu aquele cheiro do carro, não estou me fazendo mal. E a hora que o Senhor liberou a palavra de cura, eu tomei posse da cura. Sabe por quê? A palavra que é liberada pelo anjo da igreja no altar, ela tem um peso extraordinário. Deus vai mover céu e terra para fazer acontecer. E Josué sabia disso, por isso que ele falou: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, a lua parou, até Israel vencer todos os inimigos. Pelos gibeonitas, o povo da aliança. Feche os seus olhos. Eu quero, junto com você, fazer uma oração. E nessa oração eu quero pedir a Deus, com essa igreja, pela família sacerdotal dessa igreja. O pastor José Jorge tem uma responsabilidade muito grande, porque ele não é pastor apenas dessa igreja. Ele é pastor dessa região. Ele é pastor de pastores. Ele é o pastor da cidade. Então pesa sobre os ombros dele uma responsabilidade muito grande. Ao orar pelo pastor e pela família do pastor, você está trazendo as bênçãos que estão sobre a casa dele para a sua casa também. Feche os seus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, eu agradeço pela vida do pastor Jairo, meu Deus, que desenvolve esse trabalho na quarta-feira tão maravilhoso. E eu sei, meu Pai, o Senhor já viu o futuro do pastor Jairo. Eu tenho certeza que, como uma flecha, ele vai, e esse é o desejo do Pai, que ele, que a Aline, que os filhos, os netos, o genro, a nora, vão muito mais longe do que eles. Eu peço, meu Pai, que o Senhor continue dando saúde para os pastores dessa igreja, que a partir e através do pastor José Jorge, que é o sacerdote, o óleo que escorre da cabeça dele
possa passar por toda a família sacerdotal e seja derramado sobre a igreja, sobre as famílias da igreja. Cada família dessa igreja receba o Espírito que está sobre a família do pastor, a unção que está sobre a casa do pastor, porque essa igreja é uma igreja de aliança. Esse povo tem aliança com este altar, com este pastor, pastor José Jorge, pastor Jairo, a família pastoral. E eu peço ao Senhor, meu Pai, todos aqueles que de alguma maneira estão servindo, alcancem algo maravilhoso, algo poderoso. Senhor, faça por eles o que o homem não pode fazer, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Eu tomei posse de uma palavra que o pastor Jairo falou aqui. Eu só posso dar para Deus aquilo que Deus me deu primeiro. Você sabia que o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, Deus chama o dizimista de servo? Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o justo e o perverso, entre aquele que serve e aquele que não. Capítulo 3, Deus está falando com o dizimista. Ele está dizendo assim: eu vou fazer a diferença na vida de quem está servindo. Às vezes a pessoa fala assim: eu trabalho, pastor, de sol a sol, eu saio 5 da manhã de casa, volto 7 da noite, queria fazer mais na igreja. Mas escuta, quando você está entregando o seu dízimo, você está servindo. Deus está falando aqui, está chamando de servo o dizimista. E ser dizimista não me isenta de servir também na igreja, quando eu posso fazer isso. E servir na igreja também não me isenta de ser dizimista, pelo contrário. As duas coisas caminham junto. E a hora que o pastor Jairo falou isso, eu falei assim, que ele está falando é verdade. A gente só pode dar para Deus aquilo que Deus nos deu primeiro. Porque nós estamos devolvendo aquilo que Ele nos presenteou. E Ele continua sempre nos dando muito mais do que nós precisamos. Pastor Jairo, obrigado por tudo. Receba o pastor Jairo, pastor mais bonito da igreja, aplaudindo Jesus.